Olá, pessoal. Estamos de volta, Mac Podcast de volta com um convidado especial, Fred Pereira. Boa tarde, Fred. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí que está assistindo. Boa tarde para a galera, um prazer estar aqui, né? Todo músico se sente honrado quando tem oportunidade de mostrar a sua história, o seu trabalho, né, cara? É difícil você ter hoje em dia esse O espaço. espaço é sempre importante para a pessoa, e principalmente quando é uma pessoa que tem uma história, tem um lastro, tem coisa para caramba para falar. E eu fico pensando assim, Fred, você começou como quando estudante, você era estudante universitário e tal, você já tocava alguma coisa? Rapaz, eu comecei como músico, comecei assim, tocando de ouvido. Depois estava doendo, eu passei a tocar com disco. Não, eu comecei assim. Meus pais, minha mãe foi para Portugal receber uma herança, eu achei um violão debaixo do braço, ela me botou no seminário, dali eu comecei a estudar um violão para compor. Já, o meu intuito na música foi já criar músicas, não tocar a música dos outros. Criatividade começou cedo. Não, acho que é porque eu não conseguia tocar a música dos outros, então eu falei, eu vou tentar então fazer a minha, já que eu não conseguia tocar. E aí, como é que rolou a ideia de você começar a levar isso para o palco? Começar. Foram uns festivais mesmo? Na época tinha muito, né? Não. Primeiro foi na Gama Filho. Na Gama Filho eu estudava direito, então tinha festival lá. E eu escrevi essa música Terra de Marlboro. E uma outra objeto. Nós tiramos o primeiro lugar, bicho. Logo, primeiro festival que eu participei, eu falei, cara, isso dá certo. O público aplaudiu, eu falei, isso dá certo. Cara, isso aí, chega de negócio de música séria, é humor. E partimos para festivais pelo Brasil inteiro. Pô, cara, pé de coelho, pé quente. De primeiro festival. É porque eu dei sorte de compor uma música que era diferente de tudo que se fazia da época. Eu mesmo espantei quando eu fiz aquilo. Cara, isso eu olhava a música, cara, isso não é igual que eu fiz algo realmente diferente, tá entendendo? Para quem não conhece Terra de Marlboro, todo mundo conhece o termo, né? Eu acho que o termo vem daí, dessa música. A gente tem DJ Marlboro. Sim, essa música foi tirada do seguinte: histórias que meu pai contava lá de Nova Iguaçu, da violência, que ele foi advogado lá. Aí eu vi o anúncio da Marlboro, aqueles homens se encontram. Aí o cara, uma coisa, aí fiz a música falando da violência. O que aconteceu? Ela se tornou símbolo de dizer de lugar violento. Isso atingiu tanto que a própria Marlboro mudou o anúncio para Mundo de Marlboro por causa da música Terra de Marlboro, que o termo ficou achincalhado. Exatamente. Para quem não sabe, Marlboro era um cigarro muito conhecido na década de 70, 80, e o termo Terra de Marlboro ficou caracterizado na época como um local violento. Porque tinha um cowboy que chegava assim, os homens se encontram na terra de Marlboro, o cara lá, com dois revólver na cintura, né? Eu falei, isso tem cara de Nova Iguaçu, cara. E na época, os jornais do Rio de Janeiro mostravam muita violência da Baixada Fluminense, né? O Mão Branca, o camarada que matava, o justiceiro que matava todo mundo e tal, era coisa meio faroeste mesmo, né? Mas hoje em dia, quando eu falo bem para lá de Deodoro, depende do lado que você está. A violência hoje está geral. Essa música já falava. Quando eu falo, não pense que a lorota foi lá que Judas perdeu a bota. E isso aí teve uma coisa. A Hanna-Barbera veio em cima da gente, que o Beto, que era o meu parceiro também, o Folia, todos os amigos, ele chegava, e Fred foi lá que Judas perdeu a bota. A Hanna-Barbera achou que a gente estava usando, o cara fazia tão perfeito que estava usando a voz, a gente provou não que era ele que. Então teve um monte de confusão, Terra de Marlboro. Bom, ajudou a divulgar a música e depois o festival, vocês continuaram então fazendo festival, trilharam um rumo. Sim, isso aconteceu porque a gente formou um grupo, a gente formou uma família, cara. Eu, Beto, Arthur, Pedro, depois entrou Fernando, Zé, a gente formou como se fosse uma família. Todo mundo abraçou essa ideia. E a gente vivia aquilo. A gente viu, o Arthur era, por exemplo, era o MacGyver. Chega, Arthur, eu quero uma seta que o cara assim de falar construía. Eu quero os adereços, o cara fazia adereços. O Beto fazia as vozes diferentes, tá entendendo? O Zé era um talento, tocava gaita. Cada um tinha todo mundo compunha. Era um conjunto de 8 compositores. Mas as minhas músicas prevaleceram porque o nego viu que era aquele caminho, no momento, o Moura que estava abrindo as portas para a gente.
É uma coisa que falta muito aqui. A gente já tem conversado sobre isso, né? Que o humor é uma coisa que tinha que ser mais trabalhada na música brasileira, né? Que é a cara do brasileiro. A gente teve aí Mamonas Assassinas, de repente Chicó, Falcão, mas tem espaço para música de humor. Não, tanto vê que o stand-up hoje é um sucesso. Não é humor. Eu penso até fazer um stand-up musical, tem alguns fazendo já. Tá entendendo? O humor na música é que deu uma regressão. Depois do Mamonas, a morte, acho que dessa banda traumatizou muita gente e ficou assim como que jamais poderia existir outra coisa. E nós fomos muito antes, 20 anos antes. Mas eles não me copiaram. O humor já estava no ar. O humor existe. Exatamente. E você levou isso para os festivais aí, trilhou uma jornada épica aí de 10 anos participando. Até pouco tempo, cara. Em 95, a gente lançou Rapadura. Em 2014, eu relancei o Folia com o nome de Escola de Maluco. A versão pesada, de rock pesado do Folia. As músicas eram de estilo Led Zeppelin, mas mantendo o mesmo espírito. Então. Até 2014 a gente ainda fazia. Então vocês começaram como grupo Folia, né? Folia, Isso. F-U, Quer Folia. dizer, faremos unidos liberdade, reverência e arte. De novo. Faremos unidos liberdade, reverência e arte. É FU, o ponto é uma sigla, né? É uma sigla. É. Essa daí é uma boa. E depois você participou de um outro grupo também, né? Se o Rapadura Celular. Rapadura Celular. Também outras histórias maneiras aí do Rapadura Celular. E o Rapadura Celular foi essa história. A gente pegou um trabalho de forró, misturou com rock, também seguindo a linha de humor. E vendemos, isso foi de gravadora. A gente gravou, fez muito show, participou. Xuxa, Seu Boneco, um monte de programas aí nós fizemos. E aí tem algum trabalho que tenha se destacado aí no Rapadura Celular que você... Alguma música que tenha se destacado um pouco mais? Sim, Tom Cavalcante gravou uma música minha chamada História da Bichandade através dos tempos. História da Bichandade através dos Que tempos. contava assim, contava a história de Napoleão, contando na realidade era muito engraçada, mas não tinha nada ofensivo, Não. né? Era uma literatura de cordel. E a dança do fiofó também, que era bem dançante, era um estilo forró misturado com rock pesado, uma coisa bem diferente, lançada um mês antes do Mamonas lançar. Caramba. Nós lançamos esse LP em julho, em setembro de 95, pode ver a data do LP, o Mamonas lançou. Como é que é a sintonia, né? E tinha o rock português, a gente ia vestido de português. Tinha eu gravei um tamanco bacalhau para começar, eles tinham o rock português também. E tinham temas parecidos. E ninguém se conhecia, estavam em dois lugares totalmente diferentes, não existia internet naquela época. E tem uma coincidência estranha, o Dinho faz aniversário no mesmo mês, no mesmo dia que eu. Eita. Só que ele é muito mais novo do que eu. Sim. Mas eu acredito que eles nem tenham visto a gente, eles nem tinham nascido. Não. Eu era muito criança. São coisas do destino, né? São coisas do universo, manda aí. Mas aquela morte dele fez com que eu recuasse um pouquinho. Eu fiquei com medo o que aconteceu com eles, quase aconteceu comigo. Uma vez eu salvei a vida de todo mundo, o motorista dormindo no ônibus, eu acordei o cara, eu comecei a pensar, cara, eu já tinha uma empresa sólida, tá entendendo? Eu falei, amanhã nego se esquece, aí larguei um pouco. A música aí foi que aconteceu o grande pulo do gato da minha vida. Opa! Foi aí o Zé Henrique, que tocava comigo, me ligou. Fred, ele tinha casado com a irmã da Marlene Ângela. Marlene Matos, que era empresária da Xuxa. Marlene liberou para a gente gravar quantas músicas forem botar. Você topa? Falei, mas é claro, vamos fazer junto? Parceria. Eu falei, claro, bicho, melhor 50% de muito que 100% de nada. Aí eu mandei as 2 primeiras músicas pela secretária eletrônica. Daqui a um dia seguinte, me liga o Zé desesperado, Fred.
Entraram as duas, Fred, eu não acredito. As duas entraram. Logo de cara que foi a Gargalhada, uma música em homenagem ao humor, viva a alegria, viva a palhaçada, viva o bom humor. E Forró da Cachorrada, esse disco vendeu 1,5 milhão de cópias. Xuxa gravou 1,5 milhão. Aí- Para ela, para todo mundo é uma dificuldade imensa. Para ela era mole. Não, agora, eu vou ser sinceramente, a minha música jamais teria essa projeção se não fosse ela. Isso aí é claro que eu fiz um trabalho bem feito, mas graças a tudo foi questão de sorte estar no lugar certo, tá entendendo? Não, sim, mas a sorte também você conta. A pessoa não vai gravar uma coisa porque foi com a tua cara bonita. A pessoa grava porque viu que o negócio é bom. Porque teve a Vai dar oportunidade de ouvir, que a maioria das pessoas não tem oportunidade. Aí eu dei sorte de fazer a coisa direito. Eu digo sempre assim, você bota na cara do gol, mas só faz gol sem quem sabe chutar. Exatamente. Tá entendendo? Aí começou. Todo o LP a gente tinha, eu levava o ano inteiro compondo para a Xuxa. Eu fazia 30, 40 músicas e mostrava assim para Marlene, escuta essa aí. Ela, isso é uma merda, se joga fora. Essa aí, vai gravar, vamos embora. Era simples. E nisso, total de quantas? Foram 34, participei de 95, mais de 15, 10 ou 95 terminou em 2000, faz as contas. 15 anos. E eu fiz música para as Paquitas, fiz música para a Xuxa, e várias músicas foram regravadas, às vezes, até 5 vezes. Aí culminou do Xuxa Só para Baixinhos, que eu tive 4 músicas e ganhei o prêmio Grammy de melhor DVD infantil. Tive 4 músicas, essa aí eu lavei a égua, né? E eram coisas assim que você ficava doido quando via o dinheiro que vinha com aquilo ali. Aquele dinheiro a gente investiu no negocinho, fomos tocando a vida, tá entendendo? Então eu digo, tudo que eu tenho de bom, de material, foi conseguido com Xuxa, assim. Sim, uma fasezinha. Mas Xuxa não foi só a Xuxa que gravou muita música Não, sua. a partir dela, TV Colosso, tá entendendo? Erva Doce, Tom Cavalcante, Angélica. Angélica também? Angélica gravou a música minha e foi ter sucesso. É ponto forte, né? Gravou e vários outros. Grupo de pagode, só Preto Sem Preconceito gravou. Música Também um minha. pagodezinho? Sim, eu tive uma Legal. música estourada que Deixa Rolar, que tocou na 105. Deixa rolar, o que importa, que essa música eu comprei todo o enxoval da gente, só com dinheiro de autorado. Fiz obra no meu apartamento e cada música que entrava, essa aqui é para fazer a obra do apartamento, essa aqui é para investir na... De rock a samba, então. E a gente aproveitou também viajando para outros países, conhecemos os Estados Unidos, conhecemos o Caribe, a Europa, tá entendendo? A América Latina, usamos também para Sim, viajar. lógico, aproveitar um pouquinho, conhecer os lugares e. Comprei equipamento, abrimos um estúdio, tivemos... não é que eu tivesse vida difícil, né? Realmente nunca tive vida difícil, meu pai não era pobre, não vou mentir, mas passamos muito tempo assim, vivendo uma vida sem perguntar preço das coisas, entendeu? Sem exageros, mas sem Vamos dizer tranquilo. assim, conforto, né? Um nível, qualidade de vida. O principal, pude dar uma educação para os meus filhos, minha Muito esposa me importante. ajudou bastante, tá entendendo? Tanto que ela participou, ela está aqui porque ela participou, ela não viu, ela estava lá no palco também. Tem vídeo dela cantando comigo. A gente vai ter participação dela aqui, respondendo algumas perguntas também. O próprio Cláudio vai conduzir. Afinal de contas, não é só a parceira de vida, também foi parceira profissional. Sim, ainda é. Sim, tem música no nome dela, da Xuxa, que ela me ajudou. Uma vez ela chegou para mim, ó, Fred, como é o nome daquela banda? Não foi Araqueto, não, Chiclete com Banana. Chiclete com Cantou banana. uma música, a Xuxa chegou assim, eu quero uma música igual a essa. Alguém faça uma música dessa. Aí eu fui lá, comprei o LP dos caras, ouvi, aí
disso aí nasceu a melhor música, que é a Xuxa Lelê. Eu digo, rei, dá um grito, tá bonito, Xuxa Lelê. Estourou no Brasil inteiro, até o próprio Chiclete Banana gravou junto com ela no trio elétrico, estourou no carnaval, a música rendeu assim, só Deus sabe o quanto rendeu. Não tem até medo de lembrar. Mas isso são histórias que ficam para sempre, né? Histórias que ficam para sempre. A música é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. Ninguém vive sem música, ninguém vive sem humor. E a gente precisa muito de música na vida da gente e precisa dessa leveza que o humor dá para enfrentar as dificuldades do dia a dia. O Fred tem muito disso. E tem essa coisa da pessoa cordial, da pessoa alegre, autoastral, de encarnar, mas pô, a gente percebe que é dele, que é natural dele. Eu vivo zoando. E quando eu comecei a tocar na noite, o que eu fazia? Eu pegava as músicas e fazia a paródia. Então o Nigo ia lá para ver qual era a paródia da semana. Né? Eu pegava as músicas, trocava a letra. Aí, primeiro eu cantava a música com a letra certa. No meio da música eu ia mudando e Nigo. Daqui a pouco o pai inteiro para, daqui a pouco o Nigo rindo de chorar. Eu vi, cara, esse aí eu. E fiz música. Eu tenho música sertaneja gravada sério. Tem samba, eu faço qualquer... Sertanejo também? Tenho. Caraca. A Anne Duá ganhou um prêmio como a melhor música sertaneja da década com a música Choro de Viola, que ela gravou. Choro de Viola. Choro de Viola. Muito bom. Vou buscar essa música tem aí. LP aí, tem o LP. Vou buscar essa música porque, pô, premiada e... Não, ela gravou 4 músicas minhas. Destino, Choro de Viola, tudo sertanejo. Que eu não conhecia essa vertente sertanejo do Fred. Sim, mas o sertanejo que eu digo é o rural. Sim. Que eu fui um dos primeiros, eu fui da minha escola de música, Sai Guarabira, Norte Baianos, Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Bossa Nova, Jazz. Essa é a minha vertente. A qualidade total. E eu sou apaixonado por country music. Eu sou um dos poucos caras que toca aquele banjo de 5 cordas, pedal steel, tá entendendo? Quando eu vi aquele filme Deliverance, duelo de banjo, eu fiquei doido, cara. Eu não sosseguei enquanto eu não comprei um banjo e aprendi. Opa, mas essa do Choro de Viola eu quero ouvir. Não, tem o LP aí. Vou fazer questão de ouvir. E tem a venda até hoje no Mercado Livre, o LP dela. Hoje em dia, a gente está com a tecnologia mudada. Tomara que você tenha alguma coisa no YouTube da vida para a gente poder resgatar. Não tem dela. Ela foi... Atualmente, acho que ela está cantando Sempre Livre. Saindo do ar. Ela lançou, na época, você vai lembrar, uma música na novela chamada Indecente, que foi até tema das meninas da Casa da Luz Vermelha, na época. Ela gravou com certeza. E o marido dela era da minha banda, o Jimmy. Com certeza isso é mais fácil de encontrar. Agora, se não tem, é a hora de alguém gravar e botar na rede social, botar no YouTube, porque é um resgate. Eu gosto muito de sertanejo, aquelas músicas Ando Devagar, porque essa vertente é belíssima. Cara. O samba também, o samba é maravilhoso. Eu não desgosto de música nenhuma, eu não gosto de música ruim. Não importa o estilo que seja. Exatamente, não existe para você, então não existe negócio de estilo musical que não é bom. A música é boa, independente do estilo musical. Até o povo, adoro brega, cara, adoro o Reginaldo Rossi, sou um fã. Aquela música Garçom, aquilo é genial, cara. É bom, gente, a gente não se prender a um estilo só é muito bom, porque faz com que a gente fique curtindo tudo e não fique monótono na vida da pessoa, né? Eu tenho um CDzinho aqui que eu gravei só de forró pé de serra de humor. Uma das músicas chama assim, o Bom Conselho, o cara juntar. Então eu digo assim, nunca gaste tudo. Deixa um pouco para depois, nunca gaste tudo. Outra tem churrasco de pobre, que o cara faz churrasco para 19 e aparece mais um cara, aí ele pergunta, será que dá para 20 comer? Será que... Então ela é toda de humor. Tudo, duplo sentido é uma característica muito forte. Eu uso duplo sentido. É muito também bom, não, cara. porque Terra de Malboro, por exemplo, já é outro tipo de humor. Não, mas o duplo sentido é uma coisa bem característica da música nordestina, por exemplo. Sim, ela está nos folhetins, no popular. O de Kroll usava muito isso. Muito. De Kroll eu achei genial. Aquele cara Genival Lacerda, cara. Nossa, quem não conhece Genival Lacerda, procure, passe a conhecer, porque é muito bom. De quem é esse jegue, ela deu rádio. Ela deu rádio, é ótimo.
Então, Severina Chique. Hoje em dia você liga o rádio, as músicas chegam a ser de humor, sabe por quê? Porque elas são tão ruins que você acaba rindo. Opa! Tem umas que são, sim, infelizmente. Não vamos citar, mas mais isso aí. Eu quero agradecer aquela essa oportunidade de mostrar um pouco da minha obra, cara, nesse podcast de vocês maravilhoso. Olha, Mac Podcast é que tem que agradecer a oportunidade de conhecer uma pessoa que faz parte da música, que tem história para contar e que tem, vamos dizer assim, muito a ensinar essa garotada. Fred Pereira não é porque é nosso amigo, não. Fred Pereira tem lastro na música aí, tem história para contar. Vamos dizer assim, a gente aqui tem que agradecer a oportunidade de conhecer um pouquinho da história da música, dos festivais, né, do conhecimento que você tem, e da oportunidade das pessoas encontrarem isso tudo no trabalho da Mac Podcast nos orgulha. Estou aqui feliz pela oportunidade de estar oferecendo ao público da Mac Podcast Fred Pereira e sua história e sua música. E agora o pessoal procure, porque vale a pena. Eu ainda estou nativa, não parei não pretendo parar nunca. Estou fazendo shows, fazendo eventos, eu faço show de Jovem Guarda, faço show de videokê, eu vendo latinha lá do meu evento quando sobe. E aí nós não vamos ficar só nessa primeira parte de entrevista, não. Vamos ter uma segunda parte, onde vai participar você, vai participar a Kátia, e o Cláudio vai capitanear essa segunda fase aí, porque tem muita história para contar ainda, muita coisa para falar. Mac Podcast fica nessa primeira parte por aqui, fica com gostinho de quero mais, que daqui a pouco você vai ter a oportunidade de ver a segunda parte, que vai ter aí, vai rolar daqui a pouco. Vocês vão ver uma outra data aí. Mac Podcast fica por aqui, dando essa expectativa da segunda parte da entrevista com o Fred Pereira. Isso aí, gente. Muito obrigado. E é o que eu digo, não adianta você ter uma carreira, uma coisa, se você não tem aonde mostrar isso. Para isso serve nossos amigos. Podcast mostrando carreira. Eles são tão artistas quanto a gente. E ficamos nessa. Um abração para o pessoal. Até a próxima. Folia Forever.